que no âmbito do segundo grupo de trabalho dedicado à valorização socioterritorial e ambiental foi realizado o enquadramento temático pela professora Margarida Queiroz, do IGOT, sob a moderação de Pedro Soares, da Cooperativa Três Serras, e que contou com a participação de 57 instituições ou individualidades. 3 perguntas incentivaram o debate. A primeira foi: a agenda da sustentabilidade, por exemplo, do European Green Deal, constitui uma nova oportunidade para a agricultura familiar? Esta agricultura tem condições de aproveitar esta oportunidade? Que desafios? A segunda questão foi relacionada com o papel das mulheres no desenvolvimento da agricultura familiar, enquanto dinamizadora dos próprios territórios, e o terceiro grupo de questões foi relacionado com os impactos da pandemia nas explorações de agricultura familiar, as cadeias de produção locais e a proximidade melhoraram ou pioraram, e quais as mudanças operadas e se estas vêm para ficar. A professora Margarida Queiroz estruturou a sua intervenção em 10 pontos principais, contrapôs algumas questões relativas à intervenção no mercado de produtos finais da agricultura familiar e dos modelos produtivos mais empresariais, defendeu que a agricultura familiar deve orientar-se para mercados locais de proximidade e que deve ser explorada neste sentido. Referiu ainda a cooperação existente entre os agricultores familiares e os consumidores, o que pode reduzir ou induzir a uma estrutura económica mais estável da fileira produtiva. Referiu que a agricultura familiar pode ser tão empreendedora quanto os modelos mais produtivistas e verificou também que a agricultura familiar, não sendo tão intensivista, pode contribuir para a manutenção dos recursos e respeito do solo, sendo uma garantia para a sustentabilidade, qualidade de vida, qualidade dos alimentos. Referiu ainda o contributo social da agricultura familiar, isto porque há impacto da agricultura familiar também no emprego local. De facto, há trabalho manual neste tipo de agricultura, havendo assim a manutenção do emprego. Referiu ainda a gastronomia como uma expressão local e cultural e apoio da agricultura familiar, e esta agricultura implica assim apoio dos saberes locais e também da própria gastronomia e de outras atividades económicas adjacentes como o turismo. Na parte final da sua intervenção, referiu o PNPOT e identificou medidas que este integra que poderão originar ações futuras de apoio ao modelo da agricultura familiar, nomeadamente as relativas à perda demográfica, a dinamização de ações coletivas, fortalecimento das articulações urbanas e rurais. Com base nestas medidas, lançou algumas questões, tendo Pedro Soares selecionado as 3 já referidas anteriormente e que deram origem ao debate e discussão deste grupo. Ao nível da discussão, menciono muito rapidamente os principais tópicos que estiveram no centro do debate. Começo por referir a discussão em torno dos pilares 1 e 2 e das próprias políticas europeias e da sua relação com a agricultura familiar. Foi também por diversas vezes destacado algumas questões sobre os jovens e as suas dificuldades quando se querem estabelecer como jovens agricultores, nomeadamente em questões relacionadas com o facto de não terem solo, equipamento, as questões relacionadas à sua própria sobrevivência. Foram também destacadas algumas observações sobre o solo, que deve manter-se saudável e produtivo, e estas preocupações são mais importantes quando se verifica de facto a passagem da terra de pai para filho. Foi também considerada a agricultura familiar como uma agricultura virada para o futuro, porque de facto a família é também a base e continuará a ser a base da nossa existência. Foi destacada a responsabilidade política para resolver muitos dos problemas que existem ao nível da agricultura familiar, que as associações têm feito o seu papel, mas cabe de facto ao poder central e regional resolver alguns problemas, nomeadamente relacionados com os circuitos de comercialização, e tornar as condições mais atrativas para o desenvolvimento da agricultura familiar.
O PNPOT foi destacado em vários momentos do debate, foi considerado com uma importância estratégica para a agricultura familiar e, de facto, devia ser utilizado como instrumento para distribuir dinheiro e para justificar a distribuição dos recursos. Foi ainda relevada a relação entre o rural e o urbano que envolve o próprio conceito da agricultura familiar. Foram também identificadas quais são as bases para, ou discutidas, quais são as bases para as escolhas políticas, nomeadamente foi também referido que deveriam haver o próprio poder político local, as associações locais e as próprias escolas profissionais deviam unir esforços e que conjugados poderiam constituir-se como agentes de incremento de apoio político e operacional mais prático e contextualizado. Foram ainda destacadas algumas características do agricultor familiar, nomeadamente no contexto português, que é um agricultor mais envelhecido, e daí ser necessário valorizar o próprio estatuto da agricultura familiar, nomeadamente em algumas circunstâncias, como é o caso dos mercados mais locais. Foi destacada a maior ligação que existe entre o produtor e o consumidor no âmbito da agricultura familiar, portanto o consumidor tem interesse também em conhecer melhor a própria agricultura familiar, nomeadamente o consumidor mais atento, e que foi referido também ao nível de algumas questões que foram sendo colocadas ao nível do bate-papo, que deveria haver também uma maior audição dos próprios agricultores para enriquecer o discurso em torno da agricultura familiar. Portanto, a discussão foi de facto muito rica e direcionada para a valorização da agricultura familiar e do seu contributo para a sustentabilidade dos territórios, bem como foram identificados alguns constrangimentos e dificuldades e também alguns desafios e oportunidades ao desenvolvimento desta atividade.